Muito bem, continuando. As punições, continua Joana, legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada consegue no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos e mais remotamente à sociedade, a qual não se sentem vinculados. Nós estamos talvez caminhando para as prisões que trazem o trabalho emocional. Talvez, porque é necessário que se faça algo diferentemente. Só prender e reter a pessoa no presídio só vai desenvolver mais e mais a vontade da agressão. Porque o indivíduo sente cerceado da sua liberdade, né? Ele perdeu a liberdade. Com justa causa, né? Com justiça. Uma pessoa que não merece conviver com a sociedade, ele é um criminoso, ele é uma pessoa de risco, não dá para viver no meio das pessoas, né? Ele oferece às pessoas perigo, né? Então tem que prender. O ideal seria que as pessoas tivessem na cadeia o tratamento psiquiátrico. Nos Estados Unidos existem presídios jamais avançados no tratamento com os presidiários, né? Onde tem psicólogo, tem psiquiatra, onde tem sociólogo, né? Que são pessoas especializadas para esse tipo de trabalho. Mas no Brasil ainda não. Nós sempre caminhamos mais à margem, mais devagarzinho, entende? Então, é fundamental que haja uma possibilidade de uma educação no preso, para que ele compreenda e tente se entender melhor, não é? Em pessoas de comportamento normal, segundo Joana, porém sem existências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em face de preconceitos e injustiças que lhes são impostos pode desenvolver a crueldade, sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão, que lhes tornam o fardo mais afligente. Em pessoas de comportamento normal, mas sempre, e é muito difícil nós encontrarmos pessoas com comportamento ajustado, normal. Sempre vai existir uma falhazinha. Na amargura que as domina, surgem crises de arrependimento e muitas das vezes formulam propósitos de renovação que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. A crueldade é morbo terrível que ainda assola muitas emoções. Olha que interessante. Na amargura que as domina, está falando de pessoas de comportamento normal, né? Na amargura que as domina, surgem crises de arrependimento. Nestes casos, quando ocorre esse tipo de comportamento que a pessoa sente, tem peso de consciência, mesmo que
superficial, aí a pessoa deve ser trabalhada. Porque atrás do arrependimento, nós começamos a mostrar possibilidades. Olha, se você fizesse assim, você se sentiria bem melhor. Se você fizesse assado, daria mais resultado. Procure pensar um pouco mais nas suas ações. Procure pensar um pouco mais na sociedade que você vive, no meio social que você pertence. Fazer a pessoa raciocinar. Isso é fundamental, porque a pessoa, muitas vezes, está completamente desamparada. Ela se sente total e completamente abandonada. Nossa, Francisco, mas chega mesmo no meio social a pessoa se sente abandonada? Muitíssimas vezes. A pessoa está no meio social e se sente sozinha. Por quê? Porque não se enquadra. Não conseguiu fazer um trabalho onde ela se harmonize com o meio. Nós só conseguiremos sentir bem se nós estivermos num ambiente que nós tenhamos uma troca, uma sinergia. Do contrário, a pessoa não se sente bem. É como se tirasse um peixe da água. Ah, mas será que tem pessoas assim? E como tem? Tem. E como existem? Inumeráveis pessoas com distúrbio emocional, pessoas com crises emocionais, elas se isolam, entende? Uma pela inibição, outra pela vergonha, outra por ser uma pessoa retraída, uma pessoa introvertida. Então, existem muitos aspectos e muitos elementos que precisam ser analisados e avaliados para podermos chegar a uma conclusão. Não, essa pessoa é cruel. ela não é cruel, ela está cruel, né? Ela não é, ela está. Então, nessa diferença, nós precisamos saber o que é que aconteceu para que ela fosse levada ao ato de crueldade. A mente humana é uma caixinha de surpresa. E essa caixinha, nós precisamos ter a coragem de mexer dentro dela. Um fato interessante, uma amiga namorava um rapaz que tinha uma paixão muito grande e distante dele, por motivo de trabalho, ela escreveu uma carta demorada, grossinha, e mandou para o rapaz. E passaram-se anos. E eles continuaram num relacionamento muito bom, afetuoso, namorados, entende? Mas ele não falava nada da carta que ela escreveu. E aquilo para ela era um incômodo. Ela queria saber o que pensava, o que ele não pensava e coisa e tal, né? Aí passaram anos, ele muda-se de lugar, né? E leva-se as caixas, caixa disso, caixa de disso, caixa daquilo outro, né? E ela ajudou ele nessa mudança. Numa das caixas, ela encontrou a carta que ela escreveu para o rapaz, para ele. Só que a carta estava ainda selada e fechada. Ele não tinha lido aquilo para ela. Para ela foi
foi como se fosse um buraco sem fim. Aquilo incomodou ela de uma forma incomensurável, né? E vai daqui, vai dali, vai de lá, se encontram, vão, passeiam, né? E ela está com essa carta na cabeça e também guardada para mostrar para ele, né? Aí um belo dia, eles se reúnem na casa dela, ouvindo umas músicas, e assim, lugar que eles moravam era um lugar frio, tinha uma lareira, né? Fechada, lareira que fecha com portinha de ferro, né? Acesa para aquecer o ambiente. Ela corajosamente ela tomando champanhe, ele tomando uma outra garrafinha, eu subentendo que era uma cervejinha. Ela falou: tem uma coisa para falar para você. Ele falou: fala, o que é? Sabe, eu estava mexendo naquelas caixas e vi no fundo da caixa uma carta que eu mandei para você. E quando nós estávamos namorando há muitos anos e você não abriu a carta. Aí ela tirou da carta, estava dobrada em 3, era uma carta grande, né? Dobrada em 4. Assim. Ela tirou da bolsinha, mostrou para ele, né? E continuou a carta fechada. Aí ela falou: por que você não abriu, né? Ele falou: porque me chamou a curiosidade, nós estávamos tão bem, né? Mas por que você guardou tanto tempo essa carta? Ele falou: porque era uma carta sua e eu achei que não deveria dispor da carta, né? Aí ele pega a carta, daqui a carta, pegou a carta na mão, né? Abriu a lareira e jogou dentro da lareira. Quando ela jogou dentro da lareira, ela ficou espantada. Você não vai ler? Mas por que eu vou ler? Nós estamos tão bem, para mim não me interessa mais. Nós precisamos, às vezes, agir assim, deixarmos passar. Voltarei.